Olha como esse Campeonato Brasileiro, ele vai ter um salto no número de jogos em gramado sintético, que a gente sabe tem sido aí um tema muito relevante no futebol brasileiro de uns tempos pra cá. A gente vê aí atletas que não jogam no sintético. A gente vê atletas que não só estão na campanha para que não tenha mais jogo em gramado sintético, mas que também se recusam a jogar. A gente tem o Flamengo claramente na briga contra o gramado sintético. E para esse campeonato, a gente vai ter um número inflado de jogos no gramado sintético. Presta atenção. Nenhuma das equipes rebaixadas usava gramado sintético. Então, daqueles que caíram, Fortaleza, Ceará, Juventude, Sport, você não tem nenhum sintético. E você teve subindo Atlético Paranaense e Chapecoense, que subiram e que usam sintético. Nessa temporada, tem um detalhe aí que o Vasco da Gama vai mandar algumas partidas no sintético do Nilton Santos, porque tem as reformas lá de São Januário. Com isso, o Brasileirão pode bater 110 partidas no gramado sintético. Nunca passou de 60 jogos. Nunca passou de 60 jogos. Então deve bater 110 partidas em 2026. E assim, ô Piero, eu entendo que a FIFA permite e tal, e entendo também que alguns clubes façam dos seus estádios uma geração de receitas importantes, né? Porque o futebol, ele atingiu um nível de business e de gastos e de investimento, um negócio absurdo, né? Então, você abrir mão de uma grana que entra por causa de shows e de eventos e tal, que você só consegue fazer se você tiver o gramado sintético, porque para recuperar de um dia para o outro um gramado natural é muito complicado. Vários clubes, eles têm uma fonte de receita importante. Eu entendo. Mas eu tô cada vez mais inclinado a concordar com essa campanha de não se jogar no sintético. Eu acho que não pode ser da noite pro dia, porque tem clubes que ainda têm boa parte das suas receitas, mas é algo que precisa começar a ser implantado, porque... E aqui eu tô falando de trocar o sintético por gramado bom, né? Não adianta a gente falar de gramados e pegar aí alguns exemplos de gramados naturais que são muito ruins. Então, como todo debate no Brasil e no planeta virou algo muito polarizado, existem hoje aqueles que defendem os seus clubes que têm gramado sintético, existem aqueles que atacam porque é rival e porque... E acho que a gente tinha que parar um pouquinho de ir por esse caminho e pensar no melhor para o futebol. E eu assim, eu não vejo hoje no futebol brasileiro uma desculpa, além da parte financeira, que é muito importante, de novo, mas não vejo uma desculpa para você não ter gramado natural bom. Não tem desculpa, cara. Não tem desculpa pra você não ter gramado bom. E sempre quando falarem disso, é difícil manter o gramado, porque é caro, porque é isso, porque é aquilo. Não tô falando de shows, porque aí realmente não dá pra você fazer um show no sábado à noite e jogar no domingo à tarde com gramado natural bom. Aí realmente não... Aí você tem que utilizar o artificial. Não estou falando disso. Eu tô falando do dia a dia de quem utiliza o estádio para jogar futebol. Irmão, se o Corinthians, com todos os seus problemas financeiros, consegue manter o gramado da Neoquímica Arena como o melhor gramado do Brasil, que é tido aí por 90% dos jogadores,
qualquer um pode. E vou te dar um outro exemplo, André. O Primavera subiu para o Campeonato Paulista e botou um gramado de Copa do Mundo. Colocou como prioridade isso. Na reforma do estádio, até para poder jogar Série A1 tal, no seu próprio estádio, um gramado de elite. Então a bola rola perfeitamente. Você usou o exemplo do Corinthians, que é um time endividado hoje com problemas financeiros. Eu uso o exemplo do Primavera. É um clube pequeno, pela primeira vez jogando Série A1 do Campeonato Paulista, e coloca um gramado desse padrão. E no debate, olha que loucura, as pessoas, obviamente que são contra o gramado sintético, sempre usaram como exemplo o fato de nas 5 principais ligas não terem gramado sintético. Aí, quem é a favor, entre aspas, fala, não, mas na Champions, pô, acabou de ter rodada no gramado sintético. É justo comparar um jogo em Astana com menos 20 e um jogo no Polo Norte do Bodo com menos 10, com as condições que a gente tem no Brasil? Ou é só você manipular o argumento para favorecer o seu time? Claro que é isso. E o debate, André, repito, tem que ser o gramado de alta qualidade. Fato. É óbvio que um gramado horroroso ou um gramado sintético, pô, é melhor ter o gramado sintético. Mas o caminho não é padronizar para o gramado sintético. O caminho é padronizar para um gramado de alta qualidade, cara. Esse é o debate, mas aqui no Brasil isso não adianta. O debate aqui ele vira muito clubista e é ruim né? É ruim você ter um debate que ele é baseado em é porque o meu time tem, então vai ser assim. E eu sei que muita gente fala, mas cadê o argumento? Que nem fala aqui, cadê o argumento para não ter o gramado sintético? Pô, a gente vê a diferença dos jogos. A gente vê a diferença dos jogos e, né? Enfim, eu acho que caminha para isso, né? Caminha para isso. Você, quando tem uma situação que nem é jogar lá em Astana, jogar lá na Rússia no inverno e tal, aí você tem situações que realmente extrapolam o normal. Aqui no Brasil nós não temos, cara. Nós não temos uma razão a não ser essa, que é uma razão, de novo, importante, que é a razão financeira de se fazer shows e tal, mas... Enquanto a FIFA autorizar, fica difícil o argumento, né? Fica difícil para você, porque a FIFA autoriza, então tá tudo certo. Mas eu já fui um cara que eu defendi, velho, então a FIFA tem que proibir, porque... Mas eu vejo cada vez mais a gente caminhar para o gramado natural. Cada vez mais. Enquanto tem gente indo na contramão. E tem muita gente indo na contramão no futebol brasileiro. Passando a escolher sintético agora. E tem uma coisa também que é o nosso calendário. Porque na Europa, quero fazer dinheiro com shows. Acabou a temporada, vai trocar o gramado. Ali é um período de 2 meses que, bota show no estádio e deixa a coisa rolando, porque os times eles fazem tour para fora do país. E aí, quando volta, já teve ali 2 meses de lucro com shows e volta pro estádio. Aqui não tem isso, né? A temporada acaba dia 20 de dezembro, dia 15 de janeiro já tem jogo. Então, é até complicado nessa questão. É uma questão de calendário, é o conjunto completo, né? E eu acho que tenham gramados sintéticos aí, que perto do que já foram, que são bem interessantes. Mas não dá para comparar com o gramado normal. Quem analisa dessa forma, com todo o respeito, eu discordo bastante. Fala, não, é um jogo igual, é normal. Você pode comparar aí o jogo do sintético com o jogo do gramado natural? Não é, gente. Não é. Pode ter melhorado muito o nível dos sintéticos, mas não é a mesma coisa. 9h45. Olha aqui, ó.